você ouve aqui. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. As mais pedidas. Dizem que me ama, mas amor. Nada se compara ao teu amor. Deixa sua glória habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados. O seu sangue nós fomos lavados.
recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Curitiba Mais FM 87.9. Esteja você escutando pela rádio, pelo aplicativo ou através das redes sociais, seja muito bem-vindo ao terceiro programa. Estamos no terceiro programa mais do Chegamos mesmo. lá, hein, cara. Terceiro programa. Que isso, Que já isso. dá pra postar no Instagram lá, uma artezinha. Seja bem-vindo, Pastor Alan. Tudo Eis-me bem? aqui, bom dia. Serviços leves sempre aqui pra gente estar aí apresentando pro pessoal. Uma alegria. Estamos aí juntos mais uma vez e vamos que vamos pra cima. Pastor Danilo, vulgo Danilão, como é que você tá? Bom dia, tô aqui para servir. Estamos bem, graças a Deus. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo, estão ouvindo. E vamos lá para mais um Mais do Mesmo. Pastor Danilo que tá hoje, quem tá só escutando, ele tá de lenhador aqui. Que é isso? Tá com xadrezinho, a Só barbinha falta diferenciado, americano, tá diferenciado. americano. Só faltou o machado. look Dá um tchau pro pessoal diferenciado. que tá nos assistindo O aí. pessoal que tá nos assistindo aí tá vendo aí, look diferenciado. Não, mas o Alan também, olha, o Alan também tá de xadrez. Não, essa é a opção que a gente tinha. Só o bonezinho aí que... Foi a primeira que apareceu lá na frente, né? Por exemplo, que o cabelo tá ruim mesmo. Gente, estamos no Instagram e Facebook, @programa mais do mesmo, se quiser nos seguir lá e mandar mensagem, mandar inbox. E no WhatsApp também, que eu vou passar o número agora. Ó, vou falar, hein? Vou falar, prepara, 23 e 41985363169. Vou repetir, 41985363169. Manda mensagem que a gente vai estar lendo aqui durante o programa e conversando com você, ouvinte ou telespectador das redes sociais. Gente, vocês acompanharam as notícias dessa semana? Sempre antenados, ligados. Ligado lá, conectado, né? É, aconteceu muita coisa, né? Bastante. Muita coisa do mesmo. É que é muito do mesmo e Muito do mesmo. Mais do mesmo, né? mais Sempre. repetido. Mas o que acontece é que foram muitas notícias, mas no final acho que ficou em evidência só duas, que foi essa questão das manifestações, dos protestos em prol, né, antifascismo, antirracismo e o aumento do corona, que no final até perdeu um pouco da notoriedade. Mas gostaria de saber o que vocês acham de tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo. Posicionamento aí. Então, cara, eu assim, vou começar aí dando a minha opinião, uma opinião polêmica, né, para causar aí divisões, intrigas e... Não, brincadeira. Mas assim, cara, para mim é meio complicado até de falar a respeito de manifestação, porque eu nunca participei de manifestação. Tem uma noção, eu nunca participei da marcha para Jesus, né, entre aspas aí, marcha para Jesus. Porque, para mim... A manifestação, ela provoca barulho, sabe? Mas quando ela não é bem organizada e direcionada da forma, né, correta, ela é apenas um movimento que, né, produz um certo sensacionalismo, vamos dizer assim. Então, assim, para mim, o que pega é sempre assim, existe... duas formas da gente fazer o certo. Existe a forma certa de fazer o certo, existe a maneira errada de fazer o certo. Estou dizendo com isso que toda manifestação em si ela é errada. Mas assim, o que a gente tem visto numa boa parte são pessoas, isso é o meu ponto de vista, tá? São pessoas fazendo o certo do jeito errado. Em que sentido? As causas são nobres, o motivo pelo qual se é protestado é algo muito relevante que realmente merece atenção, destaque, debate, conversa, enfim. Mas a forma como isso é feito, né, e aí uma palavra para mim que define é exatamente coerência.
é quando a ideia que está sendo defendida, quando a ideia que está sendo ali pautada, ela é confrontada com os fatos. A forma como se defende aquilo que é certo, no meu ponto de vista, é errado. Vou dar alguns exemplos. Eu conheço pessoas, ambos os lados. Conheço pessoas, por exemplo, que defendem a questão Brasil, Bolsonaro, essa coisa toda. E a pessoa, isso eu vejo postagem e tal, o conceito que ela tem de que está fazendo algo pelo Brasil é porque ela bota uma máscara com a bandeira do Brasil, ela pega uma camiseta, ela pega uma bandeira e ela vai pra rua. Isso faz Então ela ela então assim, cara, eu tô aqui na linha de frente, tô lutando pelo meu país, entendeu? E aí se tu vai olhar o histórico da pessoa, a pessoa nunca fez nada, no sentido assim, cara, nunca ajudou ninguém, nunca a formação da pessoa, ela não tem nada a ver com, por exemplo, com uma função que possa de alguma forma provocar uma mudança e tal. Aí, do outro lado, eu vi alguém essa semana postando assim, olha, não deixe que confundam vocês, né? Quebrar as coisas e tal, isso não é crime. Crime são vidas serem mortas, porque um patrimônio público você pode reconstruir, mas uma vida você não pode restaurar. E qual que é o problema disso? Que aí a gente entra naquela máxima que os fins justificam os meios. Né? Então, assim, já que a causa é justa, já que a causa vale a pena, então, cara, vamos usar de tudo que a gente tem para defender essa causa. Se for possível, a gente mata, a gente quebra, a gente faz o que tiver que fazer, mas a causa é justa. E aí, só para encerrar essa minha parte aqui, entra a gente é cristão. A nossa causa a gente entende que é justa, né? O evangelho, Cristo, Deus, Jesus, aquela coisa toda. Imagina que se por causa dessa causa a gente não pensasse nos meios. A gente saísse agora apontando a arma para todo mundo e dizendo assim, cara, se tu não aceitar isso aqui, você vai morrer. Se vocês não aceitarem o evangelho, nós vamos começar aqui a quebrar carro, começar a quebrar, enfim. Então eu acredito que assim, existem meios muito mais eficientes, muito mais relevantes para se debater, para se lidar com esse tipo de situação. E eu acredito que a forma como está se hoje discutindo aquilo que é certo é errado. Então eu quero já começar dando meu ponto de vista nesse sentido aí. Pastor Danilo? Cara, o que eu vou falar? Ele falou tudo, né? Não é Show de bola. Mas é exatamente isso. Eu não concordo. Sou a favor de manifestação, até porque ela já é assegurada pela nossa Constituição. E toda forma de manifestação ela é válida, como foi dito aqui pelo Alan. Tem as suas causas nobres. O que me pega, o que eu não concordo é a quebradeira. E não justifica, como já foi dito aqui. Não tem como eu querer quebrar as coisas para poder chamar a atenção dos governantes, enfim, não é por aí. Então procure-se fazer a diferença. Então, hoje a causa contra o racismo, fascismo, pró-democracia, contra a esquerda, a favor da direita, enfim, hoje está tudo latente, que tem muitas pessoas que nem sabem o que é fascismo, tem muitas pessoas que não sabem nem o que é direita, tem muitas pessoas que nem sabem se é por causa do corona ou não é, e aí o pessoal fala, olha, temos que ficar isolados, mas eles aglomeram. Enfim, a manifestação ela é livre. Ela faz parte da Constituição, pode ser feita sem problema nenhum, desde que não haja perturbação da ordem pública. É isso que está escrito lá. Então, a partir do momento que se ultrapassa esses limites, aí já vira baderna, vira anarquia, e aí o meu ponto de vista, sou contra. Né? Mas é isso aí, mais do mesmo, né? Vamos aguardar. Então, e aí assim, ó, olha só, cara, como isso é ruim. Porque a manifestação em si, como o Dani falou, é legal. Mas quando ela é acompanhada desses atos aí, o que acaba entrando às vezes mais em destaque? Não é a causa que está sendo discutida, não é a causa que está sendo, mas é exatamente a forma como está se debatendo. E aí, quando estava falando aqui, eu lembrei, não vou citar nome aqui para não ser partidário nem nada, mas teve um movimento que se levantou um tempo atrás e se levantou de forma organizada. Se organizou caravanas, manifestações em lugares pontuais, se levantou assinaturas e tal, se foi até Brasília, o movimento se tornou num partido e os líderes, né, que promoveram essas manifestações, hoje, um é deputado estadual e outros dois são deputados, um é deputado federal e outros dois são deputados estaduais.
E todos, de alguma forma ou outra, não estou defendendo. Tá? Não concordo com muita coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é o caminho percorrido. Então hoje, por exemplo, hoje os caras estão lutando pelo que eles acreditam de uma forma muito mais, tipo assim, relevante, de uma forma muito mais eficiente. Então, assim, ó, hoje o poder de influência que eles têm é muito maior de quem hoje está lá na frente manifestando. Então, assim, não é menosprezar a manifestação, mas para mim tem que ser feito de forma inteligente. Isso eu aplico para tudo na vida. Fazer as coisas apenas para dizer que está fazendo, para mim é a pior forma de tu desenvolver qualquer tarefa. Então, eu vou para uma manifestação porque eu quero ser um manifestante, né? Então eu sou alguém que me manifesto. Tá, só que a manifestação não é só tu gritar para todo mundo a tua opinião. É tu demonstrar de forma prática que aquilo que tu acredita produz diferença e é relevante. Então, interessante no que o Alan está dizendo. E aí talvez os nossos ouvintes que estão em casa, eles tenham alguma dúvida, como que fica a parte do cristão? E eu, como cristão, qual que é o meu posicionamento? Aqui nos bastidores nós estávamos conversando sobre isso. E até chegou um momento ali numa discussão aqui sadia. Mas eu pergunto para o Alan, como que o cristão deve se posicionar com relação a isso? Porque eu acredito que a resposta que ele deu para a gente aqui é a mais coerente de todas, né, daquilo que nós ouvimos aqui. E eu gostaria que você pudesse falar, até para os nossos ouvintes que estão lá nos assistindo, nos ouvindo, qual que é a posição da igreja, do cristão genuíno, do cristão verdadeiro. Porque tem aqueles cristãos... Falou como pastor. Exatamente, o cristão Nutella, que uma hora ele é esquerdo, uma hora ele é direito, uma hora ele acende uma vela para um, para outro, e o cara não sabe o que ele quer. Isso é a realidade do cristão que segue a Cristo, que pauta a sua vida pela Bíblia. Qual é a orientação? Eu vou tentar resumir aqui bem rapidinho. Bom, primeiro, a gente como cristão, a gente não acredita em verdade relativa, a gente acredita em verdade absoluta. O cristão, ele tem como regra, né, da sua conduta, como base da sua conduta, a Bíblia. Na verdade, assim, não é a minha opinião, não é aquilo que a gente pensa, não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente acha. Não, no cristianismo não é assim que funciona. No cristianismo ele é pautado naquilo que a Bíblia orienta. Perfeito. Né? Eu não vou lembrar aqui exatamente, se tu lembrar aí pode comentar, mas assim, primeiro, a primeira postura do cristão diante de qualquer autoridade é entender que toda autoridade é constituída por Deus. Isso Paulo vai ensinar lá em Romanos 13. Né? Então toda autoridade é constituída por Deus. Foi Deus que colocou fulano no poder? Não é essa a questão. A questão do texto ali é a autoridade, a figura da autoridade, a forma de se trabalhar em sociedade com autoridades. Isso é instituído por Deus. E uma vez que isso é instituído por Deus, eu preciso respeitar. Segundo, a Bíblia vai trabalhar a ideia da oração, intercessão e súplica por todas as autoridades. Então, o meu dever... estando lá, esquerda ou direita, o meu dever como cristão é orar. Amém. Eu tenho que orar, eu tenho que interceder, eu tenho que clamar. Isso, não gosto, não concordo, etc e tal. É a Bíblia que está dizendo. Tá? E por último, Pedro fala lá na carta dele, ele dá uma orientação curta e rápida. E a orientação é: honre ao rei. Perfeito. E o rei, naquela época, ele matava cristão, ele perseguia a igreja, e a orientação de Pedro para a igreja é: honre ao rei. E a gente sabe qual é o sentido da palavra honrar, que é tratar com diferença. Então, essa é a orientação bíblica. Eu, como cristão, eu não tenho que ser um puxa-saco, eu não tenho que ser alguém que concorda com tudo, eu não tenho que ser alguém que vai aceitar no sentido assim, já que tá ali, então vamos lá. Não. A minha posição como cristão, eu posso pensar o que eu quiser, eu posso achar o que eu quiser, mas a minha posição final, que vai definir meu comportamento, é a orientação bíblica. Então, se tá lá à esquerda ou direita, eu vou orar, eu vou clamar a Deus, eu vou honrar, eu vou respeitar, e eu vou fazer de tudo como cidadão para que as coisas sempre caminhem da melhor forma possível. Perfeito, show de bola. Maravilha. Vamos pro intervalo rapidinho. A conversa tá boa, mas vamos escutar uma música, dar uma acalmada e aí a gente volta. You give life,
You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Voltamos com o programa mais do mesmo. Muito bom dia para você que está chegando por agora. Curitiba agora 11 horas. Opa! E 11 horas e 28 minutos. 17 graus. Fez uma chuvinha, graças a Deus. Né? Muito bom, cara. Muito bom. Aí, ó.
Que chova mais, já dizia o sábio, deixa chover. Deixa chover, deixa... Não é assim. Não é essa daí, cara. Acho que tá errado. Chove, bênçãos, Senhor. Não, tá errado. Aguaceiro e chuvarada. Vai chover, Senhor. Aguaceiro e Vai chuvarada chover. é o que Deus vai derramar, Meu irmãos. Deus, das Amém. antigas, hein? Que isso, gente. Não, Cara, mas- eu lembro quando eu conheci o Alan. Assim, conheci não, eu sabia quem ele era, né? Porque ele só deu a honra de ser amigo Conhecia dele. de ouvir e tal. falar, de ouvir falar. Exatamente, mas ele tinha um cabelinho comprido, assim, tipo aqueles meninos eu do. vi, eu vi. Os meninos os caras do Tradição. Aham. Acho que é isso, né? Tradição, né? Os caras que cantavam lá, tá, o cara veio Não, do, Opus Dei. o cara veio do Rio Grande do Sul. E aí, cara, ele só o Fernandinho lá, deixa. Não é o deixa chover. Faz chover. Faz tal, chover, é. É bem assim a música Agora, mesmo. tem uma que é uma clássica que minha mãe tava cantando de manhã, é aquela chuva de bênçãos teremos. Isso daí. Chuva de bênçãos. bênçãos. Aleluia. Ô, Jesus, Chuva de amém. bênçãos. Chuva de Falando de bênçãos. mãe, eu queria mandar um oi pra minha mãe aí que tá nos assistindo lá no Rio Grande do Sul. Mãe, beijo. Um beijo pro pai também. É maravilha, hein? Tá, Agora- o quê? Nos assistindo, não? No Rio Tá Grande nos do assistindo. Sul? É verdade, né? No Facebook. Assistindo. Gente, estamos nas redes sociais, programa mais do mesmo. Pode mandar mensagem, segue a gente para acompanhar. A gente vai estar postando aí no decorrer vídeos também dos pastores com alguns comentários sobre as notícias, não só aqui na rádio, mas também nos bastidores. Nosso WhatsApp 41 98536 3169. E agora a gente vai escutar um pouco o pastor Danilo preparou aí uma palavra pra gente da hora, que ele já comentou comigo o tema, Uma palavra diferenciada hoje. diferenciada pra você. Pra você. Pra você. Maravilha, hein? Cara, o negócio foi diferenciado, que nem o pastor. Ah, Sotaque maravilha. faz a diferença, Pessoal, né, mano? agradecer a presença de todos aí, os nossos ouvintes e também os que estão nos assistindo. E mandar um abração ali para o Erickson, pastor Erickson lá de Faxinal. Também o pastor Elton, irmã Lurdinha, um grande abraço a todos vocês. Pessoal de Faxinal, pessoal de Baiti, minha família de lá. É isso aí, pessoal. Somos pé vermelho com muito orgulho. Como diz lá em Baiti, pé vermelho. Né? Então... Cara, o povo pé vermelho, eu acho muito gente boa. Eu acho muito gente boa, eles me lembram muito mineiro. tirando os ruins, o resto é bom, cara. É isso aí. Tirando os É isso aí. Não, mas é uma da galera mais legal do Brasil, assim, que você chega, você é muito Ei, bem cuidado. recebido. Tamo junto, cara. Cuidado. Não, Tamo Rio junto. Grande do Sul, Tri o pessoal legal, mala, mano. né, mano? É, não, Que não. legal. Cara, tem uma gauchada aí. Agora, tô brincando, sou Tem uns, grande amigo do Alan. tem uns cara que canta aí que Deus é gaúcho, de espora e mango. Oi. né? Com certeza, meu amigo. Pessoal, mas vamos lá, o mais do mesmo de hoje, preste atenção, olha aí, hein? O mais do mesmo de hoje tratará de um assunto que atinge várias pessoas, muitas pessoas, que são as crenças limitantes. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes já sofreram ou sofrem, ou conhece alguém que sofre, está sofrendo com essas tais crenças. Mas o que são essas crenças limitantes? Né? Talvez essa pergunta que os nossos ouvintes possam fazer. O que são elas? Basicamente, as crenças limitantes são opiniões, pensamentos que nós aceitamos como verdades no decorrer da nossa vida. E por elas terem esse efeito negativo no nosso dia a dia, na nossa mente, elas brecam a nossa capacidade de crescimento pessoal, profissional, espiritual. E essas crenças, elas acabam nos prejudicando, né, no dia a dia, porque se tornam verdades absolutas e realmente fazendo ali fortalezas que nos prendem e nos impedem muitas vezes de progredir. E por isso, muitas vezes, as pessoas desistem facilmente dos sonhos, de realizar algum projeto, chega a tentar, mas daí vem aquelas crenças na sua mente, essas crenças limitantes, e essa pessoa acaba desistindo. E as crenças limitantes, elas se caracterizam por terem sempre esse cunho negativo, que nos leva a desacreditar da possibilidade de alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Essas crenças, elas são caracterizadas, Arthur, Pastor Alan, por aquelas frases que surgem muitas vezes do interior, da consciência, do pensamento, que diz assim, ó, talvez você aí na sua casa já pensou dessa forma, ou convive com pessoas que sempre estão com essas frases na ponta da língua, que são, não dá.
eu não posso, eu não consigo, isso é impossível, eu não mereço, jamais eu conseguirei, eu não consigo aprender a fazer isso, não tem jeito, nunca serei bom o suficiente para alcançar os meus sonhos, eu nunca conseguirei trabalhar naquela empresa, eu nunca conseguirei entrar nesse ministério. Enfim, são crenças que as pessoas vão tendo ali como verdade e que realmente impede elas de seguirem adiante. E todas essas crenças que nós estamos falando aqui, elas têm a mesma característica: cunho negativo, sensação de impotência e desvalorização pessoal. A pessoa ela fica ali desmotivada e nunca consegue terminar aquilo que ela começou. E aí talvez você possa perguntar: qual que é a origem dessa crença? De onde que ela surge? Então, essas crenças limitantes, elas são causadas por nossas influências ao longo da nossa vida. Conforme vamos nos relacionando com familiares, amigos, colegas de trabalho, nós vamos adquirindo novas experiências e sendo influenciadas por elas. Aconteceu algo essa semana. Eu estava conversando com a minha esposa, ela veio e conversou comigo. Até eu quero mandar um beijo para ela, está nos ouvindo, Mérlio Pedro Henrique. E há um desenho, né, que passa na televisão, chamada Patrulha Canina. Eu acredito que toda a piazadinha aí dos 2 anos aí são atentos a ela. E os pais também. Exatamente. Quem tem filho pequeno sabe de tudo ali que acontece. E ali tem um personagem chamado Marshall. É um cão dálmata, né? É o bombeiro ali da Patrulha Canina. E o Marshall, ele é o quê? Ele é aquele cara que sempre é atrapalhado. Ele tropeça. Quando o líder ali chama eles lá, o Chase chama... Como é que é o nome do dono lá? Enfim... Eu não sei. Não sabe, né? Não tenho filho ainda. Eu esqueci o nome, mas beleza. Aí ele é chamado lá, ele tropeça e derruba todo mundo, derruba as coisas. E teve um episódio que ele acabou derrubando as coisas que estavam ali dentro da sala, tropeçando, enfim. E ele teve um pensamento que ele falou assim: eu sempre faço tudo errado. O Marshall falando: tudo que eu faço é errado. Eu sempre estou atrapalhando alguém. E aí ele decide sair da Patrulha Canina, né, e foge para outro lugar. E o interessante em cima disso é que a Merle veio e falou para mim que, olha, o Pedro hoje, ele acabou derrubando algumas coisas aqui em casa, acabou caindo, e aí ele foi para um cantinho e disse assim: eu sempre faço as coisas erradas. Sempre estou fazendo coisas erradas. E aí a Merle, né, chegou para ele e falou: não, filho, você não faz as coisas erradas. Isso pode acontecer, mas não é isso que vai determinar quem você é, enfim. Mas o que eu quero dizer é que essas influências, elas estão aí. E se a gente não estiver atento com elas, não estiver atento com o meio que nós estamos inseridos e com aquilo que nós estamos ouvindo, ou que estão permitindo formar ali o nosso caráter, nós vamos acreditando nisso como uma verdade absoluta. Né? Então, voltando para essa formação, a formação do nosso caráter se deve às nossas vivências, às frases que ouvimos, às pessoas que convivemos, às situações que muitas vezes nós estamos inseridos, e nem sempre essas influências são positivas. Nem sempre elas são boas. Essas influências muitas vezes são negativas, e existem essas crenças, né, e ideias também que nos impulsionam, que nos levam para o sucesso, por assim dizer, mas existem essas crenças limitantes, que acabam limitando o nosso potencial e impedindo o nosso crescimento. Talvez essa é a realidade de muitos que nós conhecemos, muitos que convivemos, né, dos nossos amigos aí que estão nos ouvindo, e ela tem uma forma de se manifestar. E como que ela se manifesta? Ela se manifesta muitas vezes diante de situações que requer uma atitude, que requer, diante de uma grande oportunidade que surge para as pessoas. E diante dessas decisões ou oportunidades, as pessoas que sofrem com essas crenças limitantes tendem a se retrair. Diante de uma porta aberta, de uma grande oportunidade de emprego, de oportunidade de ministério, ou seja lá o que for, até mesmo diante de um relacionamento, ela olha, fala, ela repete com ela mesma: olha, isso daí não é para mim, eu não consigo. E a gente vê alguns exemplos na Bíblia,
que aconteceu. Caso de Moisés, caso de Gideão, de Jeremias, homens que foram chamados por Deus, que foram ali buscados por Deus, e que diante de uma oportunidade grandiosa, né, Moisés para libertar o povo do Egito, Gideão para libertar o povo de Israel da mão dos medianitas, um povo que era ali inimigo na época, Jeremias para ser profeta, e todos eles praticamente com as mesmas respostas: eu não consigo, eu não posso, eu sou o menor, eu sou muito jovem, eu não vou conseguir ir adiante. E muitas vezes, diante dessas oportunidades, nós fazemos isso. As pessoas que sofrem com essas crenças. E talvez a pergunta que o nosso ouvinte possa fazer: como que nós vamos vencer essas crenças? Como que a gente vence esses pensamentos? Como que nós vamos romper com essas crenças limitantes? E há um texto na Bíblia que Paulo, ele escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 em diante, ele vai dizer assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Não vem de nós, não vem do fruto do conhecimento humano, da habilidade humana, da vontade humana, do exercício humano, da força do homem. Elas não são humanas. As armas que nós lutamos para destruir e para arrebentar com essas crenças. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Essas crenças que as pessoas vão acreditando, que foram moldando ao longo da sua vida, vão se tornando fortalezas. E ela tem como verdade que ela não consegue progredir, que ela não consegue chegar adiante, que ela não consegue ter uma resposta bem-sucedida como a outra pessoa. Como que aquela pessoa consegue? Eu não consigo, eu não sei. Então vai se tornando verdades absolutas, fortalezas que vão prendendo. E Paulo, ele continua dizendo assim, ó: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aí está a chave, a vitória, por assim dizer, a libertação dessas crenças é Cristo. É ter a palavra de Deus bem definida em nossas vidas, é ter a palavra de Deus como foco das nossas vidas e a mente de Cristo, o pensar de Cristo, a vontade de Cristo, o agir de Cristo. E tudo isso só é possível em Cristo Jesus. O Alan pode complementar com relação a isso. E eu tenho certeza, nós havíamos conversando sobre esse tema. E eu tenho certeza que quando nós aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas, todas essas barreiras, essas fortalezas, essas dificuldades, o complexo de inferioridade, a baixa autoestima, é isso? Exato. Né? Exatamente. Elas elas deixam de fazer parte da nossa vida porque nós substituímos, nós permitimos que nós fôssemos transformados pela palavra. Diga aí, Alan. Eu Não, posso pode... só... Opa, com certeza. Não, é que uma coisa que pra mim eu tenho muito claro na minha mente, e que desde que eu voltei pra Jesus, assim, voltei a ter um relacionamento com Deus, e eu entendi aquele versículo: entrega teu caminho entrega teu caminho... Não. Entendeu? É aquele versículo que fala... Confia nele, o mais Isso, ele fará. exato, Entrega teu caminho ao exato, Senhor, exato, confia nele, o mais ele exato. fará. Olha, Aleluia. Mas enfim, quando eu entendi esse versículo, e aí essa coisa de Deus, faz a tua vontade na minha vida, é a tua vontade que eu quero que o Senhor faça. E aí mesmo, não sei se vocês vão... Eu quero um complemento até do pastor Alan. Mesmo que o cara esteja com a autoestima lá embaixo, mesmo que às vezes o complexo de inferioridade, se você se colocou ali à disposição de Jesus, de Deus, ou ele vai aumentar a tua autoestima, ou ele vai te usar mesmo assim. É pouco improvável, mas Deus usa, não sei. Assim, uma coisa que a gente tem que entender é que o fato da gente ter uma fé, da gente acreditar em Cristo, na palavra de Deus, enfim, não nos coloca dentro de uma bolha que vai nos isentar
de sofrer, de sentir, de passar. Isso aí. Né? Porque assim, como o Danilo colocou aqui, a gente olha para a Bíblia e a gente vai encontrar exatamente ali pessoas que eram pessoas de fé e que viviam experiências assim incríveis, como por exemplo o próprio caso de Elias, né, que em um determinado momento, em virtude de uma situação lá de luta, de guerra, o cara foge, vai para uma caverna e ele quer morrer. Perdão, ele quer morrer. Então, assim, a gente não pode achar ou olhar para a fé, para a vida com Deus ou qualquer coisa relacionada a isso como um caminho ou um meio da gente entrar num mundo paralelo e que nesse mundo a gente não sofre, a gente não tem pensamentos às vezes ruins, que a gente às vezes não vai se deparar com dias em que a gente não vai estar bem, que a gente não vai estar com vontade de fazer as coisas, em que a gente não vai estar... Essa ideia que se constrói às vezes, de que não, se a pessoa tem Deus, se a pessoa acredita em Jesus, se a pessoa... Então essa pessoa ela tem que estar sempre bem, ela tem que estar sempre acreditando. Não. Tem dias que, cara, eu tenho dificuldade de acreditar em algumas coisas, tem dias que eu não tô... com aquele gás. Tem dias que a gente, como todo ser humano, tá ali, a gente se olha no espelho, a gente duvida da gente, a gente olha para um resultado de algo que a gente produziu e muitas vezes fica chateado, começa a duvidar da nossa competência e tal. E aí eu acredito que o ponto é não apenas a gente fazer coisas que vão nos isentar ou vão nos permitir nunca mais passar por isso. Não, eu acredito que a gente precisa aprender a lidar com essas coisas, sabe? Porque tem coisas que fogem do nosso controle. E aí, por exemplo, quando a gente fala sobre pensamento, que é algo que o Danilo pontuou aí, quando a gente fala em pensamento, a gente precisa entender da onde que vem os pensamentos. O pensamento vem do nada, né? O pensamento é algo que eu crio. Pensamento é algo que o meu cérebro ele produz assim de forma do nada. Então o meu cérebro agora está gerando um pensamento, né? Os pensamentos eles são resultado daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve. É isso que acaba gerando o pensamento. Então a gente quando nasce, do 6º mês até o 8º ano, 9º ano, a gente está num processo de construção. Tudo que a gente ouve e vê nesse período da nossa vida vai construir o nosso caráter, vai construir vai desenvolvendo assim a nossa personalidade, o nosso perfil. Então tudo que a gente vê e ouve nessa fase da nossa vida vai construir nossa crença, vai construir a autoimagem, vai construir a forma como a gente vê o outro e etc. Então, e aí o Danilo até falou o exemplo do filhinho dele, que ficou claro, aquilo que ele está vendo e ouvindo, né, produziu um pensamento, uma crença, né, a respeito de uma situação em que ele se deparou com algo que ele entendeu que estava errado. Então, é importante a gente entender isso. Porque quando eu sei qual que é a origem, né, ou seja, cara, da onde que vem o que eu penso? Né, o que produz o meu pensamento? Eu vou saber lidar, porque aí a gente entra num ponto, Pastor Danilo, Pastor Danilo é meio estranho, né? Danilo. A gente entra num ponto que é assim, ó, ao meu ver, qual que é um dos males que a gente sofre hoje? As pessoas não saberem distinguir na vida dela o que é consequência e o que é problema. Esse pra mim é um ponto. É que nem, por exemplo, assim, ó, sabe quando tu tá lá na tua casa, tu olha pro teto ali, tu percebe que ou pra parede e tu percebe ali que tem uma umidade, né? E que aquilo danificou ali a pintura ou o papel de parede e tal. E aí o que tu faz pra reparar aquilo dali? Tu olha aquilo dali e fala, cara, eu tô com um problema, né? E aí qual que é o problema? Putz, a parede tá úmida e acabou danificando aí a tintura. Então aí, como que tu, né, vai resolver aquilo dali? Aí tu vai ali, então passa uma espátula, tira e pinta. Ou tira aquela parte do papel ali, de parede que tá úmido e coloca um outro papel por cima. Tu não tá lidando com o problema, tu tá lidando com a consequência. Não tratou o problema. Entendeu? Então por um momento tu vai olhar para aquilo dali e, putz, resolvi. Né? Tá certo e tal, vambora e aquela coisa toda.
Aí depois disso, você vai perceber que passando o tempo, vai apresentar a mesma coisa. Mesma coisa. Tu gastou um dinheiro, tu fez um trabalho, um serviço, você parou um tempo, etc e tal, e não resolveu o problema, tu lidou com a consequência. Esse é o ponto quando a gente fala sobre essas crenças limitantes. Eu acredito que o ponto não é olhar para aquilo que me limita, mas é olhar para o pensamento que me faz olhar para aquilo dali. E aí, quando eu identifiquei o problema, entendeu? Cara, o problema é que eu tô pensando e logo que eu tô acreditando. Então, como que eu vou resolver esse problema? Eu preciso ir na origem. O que que eu tô vendo, o que que eu tô ouvindo no meu dia a dia, na minha vida, que vai, entendeu? Conseguir, de alguma forma, me permitir ter pensamentos, ter concepções, ideias que... Quando vier aquele dia ruim, aquele dia que a gente não vai estar bem, eu vou saber lidar com aquilo dali. Então eu vejo que, indo, né, para a questão prática, é a gente hoje olhar para a nossa vida e a gente ver o seguinte, assim, olha, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo. Porque a voz que constrói o pensamento, na verdade, ela se manifesta de diversas formas. Voz não é só aquilo que eu ouço com os meus ouvidos. Sim. Voz também é aquilo que eu vejo com os meus olhos. E isso é muito importante. Às vezes eu posso não estar escutando nada, mas eu estou vendo. E a forma, ou aquilo que eu estou vendo, muitas vezes vai produzir pensamento. E aí é legal, porque se tu perceber, os exercícios práticos que a Bíblia mais repete é o olhar e o ver, e o ouvir. É olhar e ouvir. Olha para Cristo, olha para isso. A gente não é por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente não vê. Medita, ouve, escuta, aquela coisa toda. Porque são exatamente esses exercícios que vão produzindo o pensamento. Então eu penso que assim, hoje, para quem está nos ouvindo, nos vendo, qual que é uma forma de você começar a lidar com esse problema? Se você hoje percebe que sofre com isso, né? Se você percebe que você muitas vezes não desenvolve muitas coisas por achar que você não é capaz para aquilo dali. E aí, contando uma experiência minha. Eu até hoje, por exemplo, quando eu vou fazer algumas coisas, vou dar um exemplo, né, daquilo que eu mais faço como pastor, que é pregar. Até hoje, quando eu estou ali preparando, ou até mesmo alguns minutos antes, qual que é o sentimento que vem? O sentimento que vem é que eu não sou bom para aquilo dali. Eu não sou a pessoa ideal. Tem outras pessoas melhores. Perfeito. Eu não sei fazer tal coisa. Eu não tenho tal conhecimento. Eu não tenho tal grau de influência, coisa assim, etc e tal. São esses os pensamentos que vêm. Em virtude de coisas que eu já sofri, às vezes quando eu me deparo diante de assunto, o pensamento que vem é o seguinte, olha, você não é a pessoa ideal para isso. Você não é a pessoa própria para isso. E em alguns momentos esse pensamento é certo. Em alguns momentos, esse pensamento, ele me ajuda. Só que em outros momentos, se eu deixar esse pensamento se transformar em uma emoção e automaticamente essa emoção se transformar numa atitude, numa ação, eu vou deixar de fazer coisas que eu posso fazer mesmo não sendo o melhor, mas dando o meu melhor para isso. Então, só para encerrar essa parte aqui, o que eu entendo que hoje a gente precisa avaliar e cuidar muito? O que a gente está vendo e o que a gente está ouvindo. Isso a gente pode fazer aí de uma forma, fazer um diagnóstico aí, acredito que seja bem tranquilo de se fazer. E o ponto assim, para a gente entender e compreender melhor, é que assim, a gente precisa aprender a lidar com esse problema. Precisa aprender a lidar. E o lidar não é eu conseguir alcançar um nível aonde eu nunca mais vou ter esse tipo de pensamento. Eu acredito que a forma melhor é quando esse pensamento vier, eu saber como lidar com ele. Eu saber qual que é o caminho que eu preciso percorrer para que esse pensamento ele não se transforme numa emoção e ele não acabe se transformando numa ação e influenciando diretamente na minha vida em todos os níveis, em todos os aspectos. Não sei se você quer falar alguma coisa? Não, é que agora trazendo um pouco para o lado prático, não tão espiritual da coisa, eu reparo, eu sempre cresci em região periférica. E a galera que estudou comigo,
E a gente sempre ouve, assim, dos pais, os meus pais, eles foram muito sábios, mas assim, dos pais, dos amigos, falando assim, você é imprestável, você não presta pra nada, seu demônio e tal. E umas frases, eu, por exemplo, ouvi de um professor meu, professor de história, falou pra mim assim, cara, a única coisa que você vai conseguir é um trabalho de caixa. Porque eu era muito hiperativo e tudo mais, e nem os professores sabiam como lidar, como canalizar a energia dos alunos. E hoje, olhando para os meus colegas de classe, eu percebo o quanto isso refletiu. Eu tive a sorte que os meus pais, eles sempre me deram muito apoio, me deram uma base muito grande para eu poder continuar tentando, sonhando e acreditando, mas a galera, em geral, realmente fala assim, meu, não vai dar para fazer faculdade, eu não tenho conhecimento, é muito difícil. Fica essa crença limitadora. E aí eu achei interessante a tua palavra, porque na minha visão, a linha de largada ela é diferente. Principalmente no meio profissional, no meio social. Um cara que cresce já podendo ter uma boa escola, ter os pais ali podendo bancar até que ele faça uma profissão, com certeza ele vai ter muito mais facilidade. Sim. Mas isso não quer dizer que o cara da periferia não possa correr também. Tá? Ele começa lá atrás, mas ele pode correr e ele pode chegar um pouco. Porque senão a gente fica naquele ciclo, aquele looping de periferia que é o pai ficou trabalhando na marcenaria, ficou trabalhando na indústria a vida toda, o filho vai trabalhar na indústria. Às vezes vai demorar um pouco para você conseguir mudar essa realidade dos lugares mais limitantes. É que eu não sei se depende também do contexto social, mas você acha que influencia, pastor? Eu acredito, como foi dito aqui, até o Alan acabou compartilhando, a formação do caráter, ele começa ali dos 6 meses de idade da criança dentro do ventre e pendura até os 8, 9 anos de idade nessa formação. Então, o meio ele pode influenciar, mas dele não pode determinar quem a pessoa vai ser. Perfeito. Certo? Ele influencia, mas quem vai determinar realmente são as decisões. Como eu disse aqui, eu saí de Baiti e eu cresci num contexto de fazenda, trabalho do campo. Meu pai até hoje, 40 anos trabalhando com o mesmo patrão, e me orgulho do meu pai, me orgulho de ter crescido, os princípios que me passou, eu me orgulho muito disso, deixo isso muito claro. Mas quando eu estava com ele, trabalhando com ele, desde pequeno, lombo de cavalo, mexendo com gado, plantações, as pessoas falavam assim, isso daqui é o seu destino. Isso. Mas eu falei, por quê? Por que tem que ser? E o interessante é que meu pai, minha mãe, eles mesmos falavam assim, você tem que estudar. Você tem que ser melhor do que eu. Vai estudar, vai ser um doutor. Vai ser o doutor do papai. E assim, com toda a grosseria do meu pai, quem conhece, sabe lá, um amigo velho, o bicho é cascada grossa. Mas sempre daquele jeito dele, incentivando. E aí, pai, eu quero ir para invernada no cavalo. Não, você vai estudar primeiro. E aí meu pai sempre fez de tudo para que a gente pudesse estudar. Morava numa fazenda, estudava numa escola rural, no patrimônio lá, mas dava um jeito de levar. Se não tinha o carro, ia de charrete, a cavalo, mas essa era a intenção do meu pai, estudar. E estudamos até aquilo que achamos e entendemos que foi o nosso chamado, enfim. E não somente na questão de se formar, de se tornar algum PhD, não é isso. Mas de você estar realizado naquilo que você está fazendo e sabendo que não é o meio ali a qual você cresceu que vai limitar você de chegar a tal lugar. Eu nunca imaginei, assim dizendo, eu mesmo, que eu seria pastor e que hoje eu estaria aqui falando numa rádio para milhões de pessoas, creio eu. Diferenciado, mano. Milhões de pessoas só em Curitiba. Só em Curitiba, sabe? E jamais... Mas o desafio é esse, peraí, eu não posso ser mais do mesmo, eu tenho que romper, eu tenho que vencer. E o interessante é que esse looping na minha vida, igual você falou, isso só aconteceu a partir do momento, tô falando pra mim, a partir do momento que eu tive contato com o Evangelho. A partir do momento que eu entendi que quem determina quem eu sou, quem gera em mim a identidade é o próprio Deus, é a palavra dele. Aleluia. É o que
Paulo vai dizer, o Alan pode falar com mais propriedade, é o que está escrito Eu lá dei nosso horário. em Romanos capítulo 12. Né? Ele dizendo assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da sua mente. As pessoas acham que conversão é mudança de hábito. Que mudando o hábito, as coisas vão melhorar. O cara fumava, agora ele deixa de fumar, ele acha que o problema dele vai estar resolvido. Não é. O que vai determinar é a mudança de mente. E o Alan pode complementar com isso daí, né, Alan? Então, antes, Só só pra gente bem encerrar. rapidinho. Pode ir. Só eu quero corrigir uma coisa que eu falei lá no outro bloco ainda, que eu falei que a Bíblia é a nossa regra. A Bíblia não é regra, ela é princípio, porque regra muda. Né? Então é um princípio. Mas tô falando isso só porque eu vou falar um negócio da regra. A regra é que a pessoa seja influenciada pelo meio. Essa é a regra. Perfeito. Né? Essa é a regra. Mas para toda regra tem exceção. Né? Então existem as exceções daqueles, né? Como o exemplo que o Arthur deu ali, do cara que cresce na periferia e que ele convive ali, né, durante um bom tempo com uma realidade e percebe, de repente ele olha para aquilo dali, e mesmo ele escutando, ouvindo todo mundo que ele nasceu para aquilo dali, ele vai morrer aquilo dali, ele eu não quero isso para minha vida, e ele corre atrás e se vira. Essa é a exceção. Entendeu? Só que qual que é o detalhe? É que a exceção comprova a regra. Entendeu? Então, assim, é óbvio que até um tempo atrás, qual que era a regra? A regra era que para você ser uma pessoa bem-sucedida, você tinha que estudar. Né? Essa era a regra. Perfeito. Então você tem que ter uma faculdade, você tem que ter uma formação. É isso que vai definir você ser alguém de sucesso ou não. Hoje já não é assim. Hoje a gente tem aí uma cultura nova e uma cultura que exatamente bate em cima disso, dizendo, cara, o dinheiro que você vai investir num curso de faculdade, investe numa outra coisa que vai te fazer ser uma pessoa bem-sucedida. Né? Que aí entra na linha do empreendedorismo e pessoas que, né, Marketing multinível. Não, esse não. Enfim, várias coisas. Hoje é uma cultura. São outras regras, mas que também continuam tendo as suas exceções. Então, eu acredito que para isso, tudo que a gente está falando aí, sempre vai existir a regra. Se a gente for olhar no campo assim do lógico e do percentual e de números, a gente vai ver que quem cresce numa região de periferia, a maior parte vai continuar naquele contexto. Existem as exceções. Pessoas que, né, vão acordar para a vida, entre aspas, e vão sair dali e tal. Agora, o que a gente não pode é achar que todo mundo que está ali, que todo mundo que mora na periferia, é alguém que não é bem sucedido. Esse é um erro. A gente não pode criar esse estereótipo, entendeu? Porque pode existir ali pessoas que têm o seu comércio de forma correta, com todos os documentos e etc e tal. É alguém que ele pode não ter milhões na conta, mas é o cara que tem uma família, relacionamentos saudáveis e etc e tal. Então, para encerrar aqui a minha parte, e aí pegando o gancho agora do texto que o Danilo falou, é legal essa ideia de que a conversão, ela não é apenas a mudança de hábitos. Né? É óbvio que ela vai gerar mudança de hábito, mas a gente não pode optar pela ordem inversa, que é o de fora para dentro. Né? Quando eu falei isso na igreja, na época até eu dei um exemplo, né? Quando, por exemplo, tu tem 2 filhos, um mais velho e um mais novo, e o que é o normal é brigarem, né? E aí um dia você chega em casa, tá o mais novo chorando, e o mais novo tá dizendo assim, não, olha, o mais velho me bateu, né? Ele me bateu e tal. E aí tu vai lá, chama o mais velho e diz assim pra ele, olha, você não pode bater no teu irmão, cara. Tu não pode bater, tu é mais velho, ele é menor, é mais frágil, é errado, você não pode bater. Enfim, entendeu? Entendi, beleza. Ele nunca mais bate no irmão. Mas toda vez que o irmão faz alguma coisa que ele não gosta, que ele reprova, que incomoda, que irrita, ele pode até não ir lá e literalmente agredir o irmão. Mas na mente dele, ele está espancando o irmão. Então, assim, ele apenas deixou
de exercer ali um comportamento, mas ele continua com uma mentalidade. E pode até ser que ele não agrida de forma física, mas ele vai agredir de forma verbal. E aí é óbvio, mas tá querendo dizer então que eu não posso nem pensar. É quase aí mais ou menos isso daí. Porque entra exatamente no que a gente está falando. Então quando a gente fala dessa mudança de mentalidade, não é a gente trabalhar de fora para dentro. Não é eu agora olhar para a minha vida e o que eu preciso parar, ou o que eu preciso deixar de fazer. Mas é eu olhar para a minha vida e falar, cara, o que eu posso mudar aqui na minha mente? A forma como eu estou pensando, a forma como eu estou vendo, a forma como eu estou encarando determinadas coisas. E aí entra o texto em Romanos 12:2. Que o texto ele vai propor exatamente essa ideia da gente ter essa transformação de mente. Essa transformação do pensar, essa transformação da forma como a gente enxerga, como a gente vê as coisas. E aí o mais legal é que essa transformação, ela não me permite apenas experimentar algo dentro, mas ela me permite desfrutar de algo fora também. Porque vai dizer que é exatamente essa transformação que vai me capacitar, que vai me permitir provar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, eu acredito que, assim, hoje, a coisa, assim, que a gente precisa mais destacar aqui é o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, quais são os pensamentos que estão ocupando a minha mente, como que eu posso lidar com eles, como que eu posso, de alguma forma, trabalhar, e aí, voltando para o texto lá de Coríntios, usar as armas certas, as ferramentas certas, para que, então, eu possa produzir emoções corretas e atitudes que serão tão corretas quanto as emoções e quanto os pensamentos. Meu caro ouvinte, vou te fazer uma pergunta. Você pegou essa visão? Porque os caras aqui deram um show, uma palavra muito boa, pastor Danilo. Eu acho que essa questão da crença limitante é excelente para qualquer um. Não sei, tem algum complemento que queiram fazer antes de finalizarmos, caminharmos para o final? Só um detalhe. Esse é um assunto que ele demanda, né? Bastante, muita tempo, coisa. muito mais coisa. O que a gente fez aqui só deu uma... para abrir a mente das pessoas no sentido, conscientizar que as pessoas sofrem com isso e muitas vezes não sabem o porquê. Sim. Mas como o pastor Alan disse aqui, não adianta só tratar a consequência. Precisa ser identificado esse problema. Né? E falamos pela prática da vivência na palavra, que o que nos ajuda, o que nos liberta, o que transforma, o que muda o nosso pensamento é ter essa mente renovada através da palavra de Deus, através de Cristo Jesus. Só Ele. Por Ele, por causa dEle, para Ele, nós vivemos e deixamos com que essa palavra venha nos transformar de dentro para fora. Beleza? Pessoal que nos ouviu aí, Deus abençoe a todos. Amém. Grande abraço. E nós estamos à disposição para quem precisar aí de ajuda, querer conversar, manda uma mensagem Exato. no nosso WhatsApp aí. E a gente passa, através do nosso WhatsApp aqui do programa, passa o nosso WhatsApp privado para conversar, para ajudar, para acompanhar. A gente não está aqui apenas para jogar um assunto, mas também para caminhar junto aí, caso alguém precise de ajuda. Só lembrando, nós estamos aqui, somos pastores na Igreja Metodista Wesleyana e em vários lugares aqui de Curitiba e região metropolitana. Então segue a gente nas páginas, nas redes sociais, digita lá IMW e aí Cajuru, Parque Industrial, São José dos Pinhais. Qualquer coisa dá pra Pinhais. pessoa mandar no próprio Isso. mais do mesmo e a gente Perfeito. encaminha depois o arroba. Perfeitamente a Isso colocação. aí. o nosso- Eu acho que eu atropelei aqui o nosso âncora. Não, você o nosso tirou um âncora. texto aqui, eu fiz um texto de final, falei assim, não, dessa vez não vai faltar nenhuma informação. Manda um texto do final aí. Eu amo a minha denominação, cara. Que isso. Gente, mas vou agradecer vocês, realmente nosso horário tá dando. Agradecer ao ouvinte, agradecer ao Schneider e à Luciana, que eles Abraço, Schneider. fazem esse programa Show de bola. acontecer. O Schneider é Diferenciados, super paciente diferenciados. ali com a gente, avisa e tá distraído e avisa de novo, mas no final dá certo. Ah, e assim, parece que a gente tá no 100º programa, né? A gente vai fazer uma festa quando chegar ao 100º, né, Schneider? Vai fazer- Schneider vai pagar pra gente. Por conta da Rádio Glória Curitiba a Mais Deus. FM 87.9. Gente,
A rádio é só em Curitiba. Então, se você que tá vendo pelo Facebook, tá só pelo Facebook, né, por enquanto a live, mas você pode baixar o aplicativo da Rádio Curitiba Mais, é só digitar na Play Store ou entrar no próprio site deles, que ali você pode acompanhar não só o nosso programa, mas toda a programação que tá de qualidade, tá fina. Curitiba Mais tá de parabéns. É claro, nosso programa é diferenciado, né? Mais do mesmo, né, Isso irmão? aí, tentando ocupar o espaço nesse campo aí. É isso aí, gente. @mais do mesmo. Então, última vez aqui, passar o WhatsApp para quem quiser mandar mensagem. 41 98536 3169. Agradeço aos pastores, agradeço a você, ouvinte, a você, telespectador das redes sociais. Muito obrigado, tamo junto, até a próxima. Deixa eu só mandar um abraço aqui a uma pessoa Puxa especial. vida, mano. Dona Dalva Oliveira. Grande Oliveira. minha mãe. É tua mãe. Minha mãe, mano. É que eu falei, Oliveira deve ser parente meu. escuta mesmo, minha mãe. Somos Oliveiras. Meu Oliveira pai verdadeira. também tá aí, ó. Milton Mendes de Souza. É, grande Milton, Família, hein? isso Deus aí, abençoe. cara. O É isso veterano, hein? É isso aí, É isso grande aí. veterano. Grande abraço pro Rio Grande do Sul. Ah, Valeu, conte você, Schneider. E assim, ó, não pode dizer pro pessoal do Rio Grande do Sul que amanhã, ao meio-dia, tem os Serranos. olha aí, ó, pessoal do Rio Grande do Sul, amanhã, meio-dia, aqui na Rádio Mais Curitiba. Como que é o nome do seu pai? Meu nome do meu pai, Milton Mendes de Souza. Senhor Milton. O senhor que tá pertinho Milton. aí. Milton. Milton. O senhor que tá pertinho aí da fronteira, me abençoa aí com uma garrafa. Como é que é o nome da marca lá? Eu não sei o que Da que tu vai Stanley? falar, cara. O teu filho trouxe a cuia, agora eu precisava dar uma garrafa pro mate aqui. Então amanhã, Deus abençoe. Serranos, hein? Pessoal do Os Rio Grande do Serranos. Sul que tá com a gente aí, não deixa passar. Esse é clássico. Valeu. Nós somos seu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Só corpo, só coração. Um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vai nos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos seu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história